Salve, salve galera, tudo bem aí? Sejam bem-vindos ao Toque Músicas na Gaita. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo também quem está assistindo esse vídeo gravado, não está aqui ao vivo, mas está assistindo gravado. Então, sinta-se acolhido aqui na nossa aula de música. Na aula de hoje, nós vamos começar a aprender e vamos desvendar alguns mistérios aí, caminhos para a gente conseguir com mais facilidade aprender a tocar esse maravilhoso instrumento. E eu sou o Márcio Maresia e vou estar aqui com vocês nessa jornada para a gente aprender a tocar músicas na gaita. Antes da gente começar, eu já quero agradecer vocês por estarem aqui e eu quero dizer assim que hoje eu ensino gaita porque é um conhecimento universal, né? Não fui eu que inventei, então é um conhecimento universal e esse conhecimento universal é para ser compartilhado. E também, principalmente, eu propiciar para que as pessoas sejam felizes, para mim é uma missão. Então, eu estou aqui cumprindo uma missão, porque a gente que faz cultura tem que trabalhar por essas coisas e essa é uma maneira de eu espalhar uma cultura boa, uma coisa legal, assim, para as pessoas ficarem mais felizes. Então, poder fazer as pessoas se sentirem mais felizes, para mim, é uma grande missão. E o meu sonho, cara, de querer tocar gaita, era assim, eu tinha visualizava assim, eu numa praia, andando sozinho e fazendo um som, esse que era o meu sonho. E eu consegui realizar esse sonho de fazer isso, sabe? Consegui realizar esse sonho. Então eu comecei a pesquisar discos de vinil que tinham gaita, achei Bob Dylan, achei Neil Young, até que meu pai apareceu com um disco do Buddy Guy Junior Wells, que, porra, tinha um solo de gaita, eu lembro até hoje, o começo do solo era... Porra, aí eu vi o blues e falei, esse som de gaita que eu quero conhecer. Então aí eu comecei a gostar de blues por causa da gaita, né? Por causa da gaita. Comecei a gostar de blues por causa disso. E aí comecei a pesquisar, comecei a tocar muito e comecei a comprar discos que tinham gaita. Achei o Little Walter, depois achei o Sonny Boy Williamson. Então eu fui aprendendo ouvindo, né? Ouvindo músicas. Isso gravou muito para mim. Ouvir músicas e tocar. E aí eu comecei a dar aula. Então o meu tempo de carreira de música profissional é quase a mesma coisa de quando eu comecei a dar aula. Então, quando eu comecei a dar aula, comecei a perceber que o que as pessoas queriam de verdade era tocar músicas na gaita. Não estavam interessados em determinado tipo de técnica ou determinado tipo de som. As pessoas queriam tocar músicas na gaita. Fui desenvolvendo uma metodologia ao longo dos anos, até chegar no como eu dou aula hoje em dia através de cursos online, mostrando principalmente o foco em tocar músicas na gaita. Por isso que essa série de 3 aulas chama-se Tocar Músicas na Gaita. Porque aí eu fiquei pensando, como é que eu aprendi? Eu aprendi ouvindo músicas. Então eu tinha lá, ouvia um som, que nem aquele que eu toquei aqui. Pô, como é que o cara faz isso? Aí eu ficava tentando tocar aquele som. E aí eu fui aprendendo dessa forma. E aí eu fiquei pensando o seguinte também, como é que a gente aprende a falar, né? Nenhum de nós aprendeu a falar com regras ortográficas antes, né? A gente foi repetindo sons que a gente ouve na nossa família. Mamãe, papai, nossos pais vão falando com a gente vai aprendendo a repetir aqueles sons. Então, eu vejo que, da mesma forma, faz sentido a gente aprender música assim. Ensinar músicas é muito mais divertido, é muito mais estimulante e é muito mais legal porque a pessoa tem um objetivo. É lógico que para tocar uma música, ela vai ter que ter uma série de técnicas que ela vai ter que ter para aprender a tocar aquela música, mas ela sabe que ela vai tocar aquela música. Então, para mim, isso funciona muito melhor. Então, hoje em dia, eu faço dessa forma. Quero mostrar primeiramente aqui a estrutura de uma gaita diatônica, para vocês verem. Vamos então ver aqui as peças da gaita, tá? Eu desmontei uma gaita aqui para vocês verem direitinho. Então, vamos começar pelo corpo. Então, a gente tem aqui um corpo de madeira. Nós temos gaitas com corpo de madeira ou ABS e tem algumas que são de alumínio também.
Eu não tenho de alumínio porque eu não gosto. Esse aqui é um corpo de uma Bendis, gaita que existia no Brasil, muito legal. Não existe mais agora. E o corpo, tá vendo? Então aqui, onde tem as partes mais longas, são as notas mais graves. Conforme vai ficando mais agudo, vai diminuindo o espaço, ou seja, é menos ar que circula. Então, aqui tem um corpo de ABS, né? Translúcido. Fica bonita a gaita, fica bem legal, mas o sistema é o mesmo, tá? As partes mais longas, as notas mais graves e vem aumentando para os agudos. Então aqui a mesma coisa, a placa de vozes. Isso aqui chama-se placa de vozes. Então aqui, ó, é a placa de vozes das paletas de sopro. Então, mostrando assim, né, daqui para cá, também a mesma coisa. As paletas que são sopradas, elas ficam mais para dentro da placa de vozes, tá vendo? Elas ficam afundadas. Então aqui é a parte de baixo. Então quando a gente sopra, essa paletinha aqui vibra. Tá vendo que ela tá aqui, ó? Ela vibra. E aí o som é emitido pela vibração dessa paletinha aqui. Aqui. Difícil focar, né? Isso. A vibração dessa paletinha aqui que faz sair o som. Então, a gaita ela vem com a placa de vozes em cima, de soprados, e embaixo, né? Aí embaixo vai essa aqui, que as paletas ficam aparentes. Então fica em cima aqui, né? Tem uma gaita aqui, tá vendo? As paletas de sopro e aqui as paletas de aspiração. Então a gaita é isso aqui. A gaita é aqui, paletas de sopro e paletas de aspiração. Certo? Então ó, dá pra ver o material desgastado aqui, que ela foi afinada manualmente, né? Esses desgastes aqui que tem no material, tá vendo? Foi feito manualmente. E aqui temos as placas de vozes, né? Placa de voz da Marine Band. Essa é a placa de voz superior que vai em cima, que tem os números. E aqui a placa de voz inferior que vai embaixo. Depois aqui a gaita montada, tá? Ó, parafusos, né? Para segurar melhor a gaita, para segurar o som, para vedar mais, né? É isso aí. Agora é muito interessante também a estrutura da gaita cromática, tá? A gaita cromática, ela, para quem não sabe, essa gaita aqui, né? Ela tem esse botão, essa chave que a gente chama. Então essa é a gaita cromática. Então vamos ver a estrutura da gaita cromática. Vamos lá então, pessoal, eu quero mostrar agora a gaita cromática. Então ela tem uma chave. Tem muita gente que fala que é gaita de botão, né? O nome mais popular, mas o nome dela é gaita cromática. Então quando a gente aperta essa chave, que a gente chama de chave também, tá? O que acontece aqui? Olha o movimento que acontece dentro da gaita aqui, ó. Ó. Então o que que isso significa? Vou mostrar uma gaita cromática aqui desmontada. A gaita cromática desmontada ela tem 2 andares. Na parte de cima, em cada orifício, tá vendo? Nós temos 2 palhetas. Cada orifício temos 2 palhetas. Por exemplo, no orifício aqui, ó, a gente tem 2 palhetas. Uma é de sopro, outra aspiração e assim por diante. Essa é a parte que é sem o uso da chave. E na parte de baixo, tá vendo? Na parte de baixo nós temos mais 2 grupos de palhetas, sopro e aspiração também. Só que essa parte aqui é o uso da chave. Então, quando a gente... Aqui tá a estrutura, né? Já a gente fala. Então tem aqui. Tem essa partezinha aqui que a gente coloca aqui, onde vai correr o... Né? Tem a chave, onde ela corre aqui. Quando a gente aperta, ela corre,
Ou seja, ela libera e tampa os orifícios. Libera e tampa. Esse movimento. Então, quando a gente está natural, né? Que é assim, né? Quando a gente está natural, ela tá. Quando aperta, ela só libera de baixo, tá? Então é isso que acontece com a gaita cromática. Um mecanismo muito interessante. Ó, aqui, ó, uma pergunta aqui do Tiago. É possível fazer o bend na cromática? Tiago, é possível sim. Fica até muito bonito. Porém, é o seguinte. Na gaita diatônica, a gente faz o bend e a gente muda a nota. Ou seja, a gente abaixa a nota, né? Ó. Então aqui eu estou numa gaita em dó, eu vim de ré para ré bemol, então eu abaixei. Na cromática, a gente não consegue abaixar a nota e afinar ela em outra nota, mas o efeito fica bonito. Eu acho que fica muito legal, dá para fazer. Ó, então aqui mais uma pergunta. Ao apertar a chave na cromática, o que acontece? Aparece outras notas com sustenido, é? É isso aí, mano. É o seguinte, imagina o teclado de um piano, né? Então vocês têm as teclas brancas, que é dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, depois as repetições, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, assim vai repetindo. E aí, quando eu aperto a chave, eu aumento a nota um semitom. É como se eu apertasse uma tecla branca e depois apertasse a tecla branca na sequência. Então, mostrando no violão, que pode ser fácil também de entender. Aqui, ó. Eu tenho as casas, né? Então aqui é o dó do violão. Se eu andar uma casa para frente, eu vou pro dó sustenido. É isso. Então eu aumento um semitom ou meio tom. Na diatônica. Aí eu faço com o fluxo de ar. Então você tem vários tipos de gaita. Vou mostrar mais um tipo de gaita aqui para vocês. Olha que da hora esse. Essa aqui eu nem fiz vídeo, quis mostrar ao vivo para vocês. Tá vendo? É difícil de eu mirar aqui, tá? Eu boto para cá, desculpa aí. Mas ó, ela tem 2 andares. O que acontece nessa gaita aqui? Então ela tem aqui, ó, orifícios maiores. Então eu vou soprar de 4 em 4 notas. Então é um acorde, é uma gaita de acorde. Ó. Então aqui eu já não estou tocando uma nota só de cada vez. Estou tocando várias notas ao mesmo tempo. 4 notas ao mesmo tempo. Essa é uma gaita um pouco diferente, chama Cordet 20, uma gaita chinesa. Então, o que ela tem também? Ela tem os baixos. Porque temos uma infinidade de tipos de gaita. Existem orquestras de gaita. No Brasil, temos a Orquestra de Harmônicas de Curitiba, muito legal. Eu coloquei uma música da Orquestra de Harmônicas de Curitiba na playlist e também coloquei uma do Johnny Puleo and His Harmonica Gang, que é uns caras da década de 50, mal barato. Tem uns vídeos muito legais. Aí é o seguinte, então tem os baixos. Essa gaita aqui foi feita com os baixos e os acordes. Então, ó. Embaçado de tocar, porque você tem que ter uma mira para acertar aqui. Cara, é um barato, mas é muito legal. Eu tenho uma música que eu coloquei lá também naquela playlist do Spotify. Quem não usar o Spotify, me dá um toque, tá? Que eu dou um jeito de mandar essas músicas aí para vocês ouvirem. Que é uma música minha chamada Açucareiro. Eu gravei durante a pandemia
E eu usei essa gaita aqui. Não tem, tem só uma bateria, essa gaita e a gaita diatônica. Tem esse outro tipo de gaita aqui, que é bem parecido, que chama Conjunto Hering. Uma gaita antiga, década de 60, acredito eu. Ganhei do meu amigo Kleiber de Souza, que também é isso, baixo e acordes. É isso aí. Então, são os tipos de gaita. Já vou responder as perguntas que estão aqui, tá? Vou mostrar mais um tipo de gaita só. Então, temos essa aqui, que é uma gaita também diatônica, só que ela tem mais orifícios e é um dó grave. Também muito legal, gaita diatônica. E aí temos a nossa diatônica, ou gaita blues, como chamam, né? Então vamos lá, responder algumas perguntas aqui. Ó. Só tenho diatônica, massa. Diatônica é legal, dá para tocar muita coisa. Cara, não se preocupa. Qualquer gaita que vocês tiverem, esses princípios básicos que eu vou fazer aqui, dá para aplicar, mesmo que seja... Existe um tipo de gaita, que é a gaita trêmulo, que são vários orifícios também dá para... É a mesma coisa, tá? Só que a gaita trêmulo não dá para fazer bends, tá? É outra coisa. E também bend não é um único recurso que precisa na gaita, tem outros recursos. A gaita que eu tenho, aqui ó, Henrique Mourão, a gaita que eu tenho é free blues em dó, mas eu soprei todas as casas, nem sei se chama assim na gaita, e não tocou todas as notas. Aí tem uma outra pergunta aqui que tem a ver com essa, aqui ó, do Gerson. Por que as notas graves são mais difíceis de tirar o som? Então, aí que é o segredo que eu quero passar para vocês, que vai facilitar a vida de vocês para vocês tocarem gaita. Mesmo que vocês não queiram fazer aula com ninguém, não fazer nenhum curso, se vocês tiverem esse recurso para vocês, cara, vai facilitar pra caramba a vida de vocês. Então, aí tem uma pergunta aqui também, aí outra pergunta do Gerson, por que as notas agudas são mais difíceis de tirar na gaita? Então, beleza. Galera, vamos entrar aqui na parte de sopro e aspiração. Primeiro vamos falar da embocadura, né? Então, a embocadura, ou seja, o bico, a embocadura é mais bonito, né? Embocadura, tal. O bico é o que vai fazer o ar chegar direitinho nos orifícios. Então, vou mostrar aqui, nós vamos trabalhar nessas 3 aulas com a gaita diatônica, tá? Mas esses princípios básicos vão servir para qualquer gaita. Cromática, gaita de acordes, gaita trêmulo, qualquer uma dessas. Aquela vencedora é uma gaita trêmulo. Tem uma gaita que chama vencedora, é a gaita trêmulo também. Então, mas nós vamos trabalhar aqui, vou estar falando para vocês da gaita diatônica, tá? Então, aí, para a gente conseguir fazer com que o ar chegue corretamente nesses orifícios. Então, existem 3 tipos básicos de embocadura. Como eu aprendi sozinho, eu comecei com a embocadura de bico, fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? É mais ou menos o mesmo tamanho, ó. Então, é como se fosse um assovio. Bem pequenininho. Tamanho exato para caber aqui no orifício da gaita. Existe também a embocadura tongue block, é um nome em inglês. Tongue block significa bloqueio de língua. Ó, aqui, ó, eu toco de bico, mas estou aprendendo a botar uns tongue block. É isso aí, mano, legal. Então, tongue block é bloqueio de língua. O que rola nesse bloqueio de língua? É isso aqui, ó. A língua fica de lado. Eu vou soprar aqui, ó. Então, aí é o seguinte, então eu aprendi a tocar embocadura de bico. Aí depois eu ouvi o som dos caras fazendo aquele som de blues, né? Então eu falei, pô, mas não sai o mesmo som, né? Como é que esses caras estão fazendo isso? Aí eu descobri que existe descobri com amigos, né? Tem uma galera da minha geração, né? Sérgio Duarte, Jefferson Gonçalves,
Rodrigo Berienos, Vasco Faé, tem uma galera dessa época, da mesma época que eu, que a gente trocava muita ideia, né? Pô, a gente ouvia falar alguma coisa aqui, um cara que foi para os Estados Unidos trouxe uma ideia, tá, que não tinha internet na época, né? Então a gente ficou sabendo que existe essa embocadura Tone Block. Que aí eu misturo as duas, eu faço as duas. Tem gente que passou a fazer só Tone Block. Então eu faço as duas. Essa embocadura Tone Block, ela dá um som legal também. Então ela consiste em quê? Você tem aqui, por exemplo, você vai tocar o orifício 2, você coloca a língua no orifício 1, tampa o orifício 1 e toca o 2. Se você for tocar o 1, então tua língua vai ficar de lado aqui em cima dessa parte aqui e a tua boca vai tocar só um. Conforme você vai andando, a língua vai tampando o orifício anterior. Se você está no 3, ele tampa o 2. Se você vai no 4, ele tampa o 3, assim por diante. E aí, com esse tipo de embocadura, a gente pode fazer alguns efeitos de ritmo, por exemplo. Que na gaita diatônica a gente usa muito, que é para misturar o som da nota limpa com várias notas ao mesmo tempo. Então, ó. Vocês conseguem ouvir dois sons aí? Tem um que tá onde tá passando o ar e o outro onde tá a língua tampando. Aí eu tiro onde tá a língua tampando. Aí dá esse som. Mas não precisem se preocupar com essa técnica agora, tá? Ela é mais avançada. Eu vou estar falando dessa técnica na terceira aula, tá? Mas, basicamente, se você fizer a embocadura de bico ou tongue block para tocar uma nota de cada vez, já está muito legal. Existe também a embocadura de língua curvada. Aí a pessoa coloca esse formato da língua em cima do orifício. Eu não recomendo esse tipo de embocadura, porque depois você vai ter que deslocar a língua para fazer alguns efeitos, tá? Não só para blues, não. Para qualquer outro estilo de música, você tem que deslocar um pouco a língua. Uma pausa aqui para responder alguma pergunta. A gaita para treinamento, ela é em dó? A gente recomenda sempre uma gaita em dó, viu, Beto? Porque as notas são notas que a gente está familiarizado. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então fica fácil da gente falar sobre elas. Mas o que você aprende numa gaita em dó, você faz numa gaita em lá. Igualzinho. Então, isso me lembra o seguinte: por que essa gaita chama diatônica? Então, no nosso grupo de WhatsApp, eu compartilhei lá com vocês um e-book que eu fiz falando sobre os princípios básicos aí da música e já falando algumas coisas sobre gaita lá também. Então, lá eu falo do termo diatônico. Então, diatônico quer dizer que ela faz parte de uma única escala. Então, as notas que existem na gaita aqui, em dó, são só as notas da escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Aí repete, dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, e repete também na outra oitava. Então ela é uma gaita diatônica porque ela é uma gaita só com as notas de dó. Porém, depois de muito tempo, as pessoas descobriram que dá para fazer uma modulação, ou seja, dá para mudar essa nota. Assim como eu aperto o botão na cromática, na diatônica, se eu fizer uma aspiração mais forte, eu mudo a nota. Então eu tenho mais notas do que só as da escala de dó. Depois descobriram outra técnica chamada overblow, que você ganha mais notas. Ou seja, na gaita diatônica, hoje em dia, você tem todas as notas possíveis. Você tem 3 oitavas cromáticas, ou seja, com todas as notas. Dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido, si e dó. 3 escalas nessa gaita diatônica. São técnicas muito avançadas que a gente pode falar também depois na outra aula, né? E nós vamos ter mais encontros desses, hein, galera? Eu quero conversar mais com vocês aí. E aí, Pedro, beleza, mano? Eu estou usando a gaita de forma simples e segura aos poucos no meu repertório. Porém, como tenho um vocal grave, preciso variar entre gaitas dó, ré e lá. Mas já percebi que preciso ter mais tons. Pedro, é o seguinte, a gente pode fazer
inclusive tem os recursos, por exemplo, de você comprar gaitas que são chamadas low. Low quer dizer mais grave. Então você tem a dó low, tem a ré low e tem sol aguda, por exemplo. Não é fácil de encontrar essas gaitas do Brasil, mas elas existem. Mas você pode, depois, com o tempo, né? A gente pode ir falando mais a respeito de outras posições. A gente chama de posições, né? Outras posições que a gente toca na gaita. Por exemplo, com a gaita em dó, a gente pode tocar em lá menor. Você que toca o violão, talvez você tenha ouvido falar dos modos gregos, né? Então a gente pode seguir todos aqueles modos gregos com uma única gaita. Então a gente pode tocar em lá menor, pode tocar em ré menor, pode tocar em sol. Normalmente em blues a gente usa em sol. A gaita em dó a gente usa em sol, tá? Depois eu vou falar disso um pouco mais para frente também na outra aula. Espero ter elucidado aí o assunto. Aí aqui, ó, Beto Lima. Quem gosta de blues tem que saber bends? Cara, precisa saber sim. Porque a escala de blues, por exemplo, a gente tá com a gaita em dó, né? A escala de blues, a gente vai tocar a gaita em sol. Então, ó, essa é uma escala de blues. Então, a segunda nota ali, que é a terça menor, né? Não precisa se preocupar, tá? Vocês, com esses termos técnicos, não tem necessidade de saber disso agora, mas eu só vou falar. Então a gente sopra a primeira, que é o sol. Então é a tônica da música. A segunda nota que eu fiz na escala é uma terça menor, que é um si bemol, que não tem naturalmente na gaita diatônica. Então você tem que pegar o aspirado no 3 e baixar um semitom. Aí tem a Blue Note, que é o Ré bemol aqui, ó. Então é o aspirado no 4 com bend. Então, Beto, tem que aprender a fazer. Na terceira aula eu vou fazer um tutorial legal aí de bend para vocês praticarem, tá bom? Para a gente treinar legal aí. Como faz para ir direto na nota que você quer? É preciso usar o ouvido? Cara, boa pergunta, porque eu quero falar uma coisa para vocês de dedicação ao instrumento, sabe? Depois de um tempo, eu comecei a pesquisar, eu fiz aula de canto por muito tempo, né? E na aula de canto, minha professora falava de uma coisa chamada engrama motor. O engrama motor é o traço de memória permanente deixado por um estímulo ou uma habilidade aprendida e executada várias vezes, deixando assim uma marcação no córtex motor. O negócio é sério, galera. Tem que treinar, porque a gente cria uma memória. O que isso quer dizer? Que a gente cria uma memória muscular de um movimento. Então, quando você treina várias vezes, você vai repetindo, teu cérebro vai marcando. Então, quando você vê um músico fazendo um movimento rápido, fala, pô, como é que esse cara faz isso? É talento. Muitas vezes é talento, mas muito disso é treino. É treino. Então, tem que treinar, tem que se dedicar ao instrumento. Então, para você, por exemplo, tá aqui no aspirado no 2, quero aspirar no 6, eu, na minha cabeça aqui, é tão rápido que eu devo fazer um cálculo de espaço, mas muito rápido, eu não penso. É como falar. Quando a gente se dedica a um instrumento, ele vira como a nossa fala. Eu estou falando tudo isso aqui para vocês, não estou lendo, estou falando. Então eu não estou pensando, agora eu vou juntar o B com o A, eu não estou pensando nisso. Na verdade, eu estou, mas muito rápido. Então, quando a gente se dedica ao instrumento, a nossa memória vai ficar igual. Esse é o engrama motor. Falar faz parte do engrama motor. Esses movimentos que eu estou fazendo aqui faz parte de um engrama motor que eu tenho, já que eu vim desenvolvendo ao longo da minha vida. Então, se dedicar ao instrumento faz com que a gente tenha esse engrama motor. Mas aí, então, respondendo a sua pergunta, tem que tocar. Tem que tocar bastante, fazer exercícios para você saber onde está a nota direto. Então, existem exercícios para isso, como eu te falei, né? A gente quer tocar uma música, então tem um percurso a chegar até a gente começar a tocar uma música. Eu quero propor para vocês aqui, para a gente fazer uma música hoje, começar a tocar uma música do zero, que é a música Asa Branca, que é uma música simples, mas que é muito legal. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Henrique Mourão, traduzindo, de tanto praticar, tu já faz aquilo automaticamente. Cara, é isso mesmo, mano. Não tem segredo.
Nenhuma aula de gaita, nenhuma aula de qualquer instrumento, nenhum método de qualquer instrumento é milagroso. Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui para vocês, né? Eu sempre dei aula de gaita, né? Então eu dava aula de gaita semanalmente. Eu tinha até uma escola de música, então toda semana o cara ia lá, tal, fazer aula comigo. Mas uma semana é pouco tempo para a gente fortalecer aquele engrama motor. Isso se o cara estudar todo dia, 2 horas por dia, o que é muito difícil, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de curso online. Eu sou um consumidor de cursos online. Por quê? Porque eu pego a primeira aula lá e fico nela até eu ficar bom. Aí eu passo para a segunda. Esse instrumento aqui chama-se pedal steel. É para tocar um slide, é um negócio bem parecido com música country, assim. Então eu comecei a tocar ele. Isso me ajudou muito a ter uma perspectiva de aluno, porque eu só tinha a perspectiva de professor. Quando eu comecei a ter de novo a perspectiva de aluno, foi que eu falei, não, peraí, eu vou mudar muitas coisas aqui desse método para que eu possa dar aulas melhores. Aí é o seguinte, então vamos seguir aqui, tá? Já entrou, mano? Já tá aí? É. Já entrou, mano? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, tô aqui. Beleza. Então, peraí que eu já te chamo aí de novo, tá? Só vou Tá, mostrar mais um vídeo aqui para nós aqui. beleza. Valeu. Então é o seguinte, falamos da embocadura, tá? Embocadura muito importante, vamos falar agora do sopro. O sopro é muito importante, sopro e aspiração. Então, antes de falar disso, eu quero botar um vídeo aqui para vocês também, falando sobre a respiração diafragmática. Muito importante, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Bom, pessoal, vamos falar um pouco aqui da respiração diafragmática, que é muito importante para o sopro, mas principalmente para a aspiração, tá? Então eu vou fazer um exercício aqui que vocês podem fazer depois, porque facilita muito para você ter um som mais limpo e sair, quando você aspirar, a nota sair com mais facilidade. Porque tem muita gente que toca e não sabe essa maneira correta de fazer, então o som fica espremido. Muitas pessoas têm gaita, mas só usa a partir do 4, 5, porque não consegue tocar 1, 2 e 3. Porque não faz a aspiração correta e as notas não saem. Muita gente compra a gaita, começa a tocar o orifício 2 e parece que o 2 está com problema, não sai. Não é a gaita que está com problema, não. Às vezes até pode ser, mas normalmente não é. É porque está aspirando de uma maneira que não é certa. Então dá uma olhada aqui no exercício. Bom, então o exercício com diafragma, que é um músculo que fica nessa parte aqui, perto das costelas, embaixo dos pulmões. Que ele, quando relaxa, ele aumenta mais a capacidade pulmonar, e quando ele contrai, ele só ajuda o ar a sair do pulmão, tá? Então o exercício que vocês vão fazer é assim. Eu estou usando aqui a gaita em dó, vou aspirar no orifício 2. Então notem que quando eu aspiro, a minha barriga é que vai inflar. E quando eu sopro, meu abdômen vai contrair, tá? Então essa é a maneira correta. Não aqui, ó. Quando você estiver fazendo um exercício, aspirando a gaita e o pulmão e o peito aqui tá subindo, tá errado. É só aqui, ó. Ó, não tem movimento aqui, só aqui. Então, com a gaita. Então perceba que quando eu aspiro orifício 2, usando esse relaxamento do diafragma, olha quanto ar eu consigo colocar no meu pulmão. Ouçam. Viu aí, Cláudio? Então esse é um exercício importante para fazer, viu, cara? Respirar com o diafragma. Notem que se vocês tiverem gaita, quando aspirar, estiver mexendo aqui, ó, tá errado. Tá errado. Vai atrapalhar. O som não vai sair. Lembra que fizeram a pergunta, por que é tão difícil sair as notas graves na gaita? Aquela pergunta lá, tá aí a resposta. Por quê? As notas graves,
como eu mostrei, né, naquele vídeo falando das gaitas, né, mostrando a estrutura das gaitas, as palhetas mais graves são mais longas, então passa muito mais ar e elas são mais flexíveis. Se você puxar muito ar, ela não vai vibrar, porque ela faz isso aqui, ó, esse que é o movimento. Por isso que eu falo que é muito importante. Esses dois pontos que nós já falamos aqui, embocadura, sopro e aspiração, se vocês não fizerem legal isso aí, o som não fica tão bom. Quando aspirar, aspirar suavemente. Então vamos chamar aqui nosso mano corajoso aqui, cara. É isso aí. Márcio, você foi o primeiro que convidou alguém para participar de uma live ao vivo e a cores, hein? Muito obrigado, cara, por essa oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho. Legal, mano. É isso aí, é isso aí. Mano, você é fantástico, cara. Obrigado mesmo, de coração. Legal. Bom, E você faz quanto tempo que você toca? O que você faz? Você já fez aula com alguém? Como é que é? Eu tocava, Marcelo, mas faz muito tempo. Entrei numa escola, fizemos uma apresentação, tudo, e aí era asa branca a nossa época lá. Mas aí depois eu parei, não consegui continuar, porque Sim. eu mudei de lugar, eu sou daqui de São Paulo. Morava na Zona Leste, agora estou na Zona Noroeste, agora essa vida de professor na época não era. E aí eu. Mas aí falei, pô, você tem que restaurar essa nostalgia, porque é tão gostoso, cara. Então, obrigado por você estar aí para dar uma força para a galera vai gostar de ver você fazer. Então, eu quero que você faça o seguinte: você usa que tipo de embocadura? Você faz o bico? Como é que você faz? Eu vou fazer o bico. Tá, vamos ver. Peraí. Isso, legal, legal. Então é o seguinte: você pode soprar e aspirar até mais fraco que isso. Tá. Porque a gaita, ela funciona num volume baixo mesmo. Ela não é igual um sax, um trompete, que é aquela pressão. A gente trabalha com pouquíssima pressão. Então, é legal você tocar, porque eu posso te falar algumas coisas que, às vezes, o que acontece? O som, às vezes, não sai legal porque a nossa embocadura, às vezes, não está centralizada. Então, tenta ver se você está bem em cima mesmo. Então, eu quero que você faça o seguinte: você sopre só um, bem suave. Pode ser mais suave ainda. Isso. É em dó, né? Tá, legal. É em dó. Isso. Aí, agora, eu não vi que agora saiu só uma nota mesmo, hein? Porque às vezes ela sai meio suja, né, Marcião? Porque às vezes você sopra em cima de dois orifícios. Às vezes você sopra aqui no meio. Meio dos dois. Então aí você direciona bem. Tá. Então existe uma outra coisa que a gente faz muito na gaita, que é uma articulação, que fica bonito. Então, por exemplo, se você vai do 1 soprado para o 2, você não precisa fazer duas aspirações. Você vai aspirar só uma vez, vai só correr a gaita. Então tenta fazer isso. Aí, legal. Tentei até o 4 agora. Massa, isso aí, cara, legal. Eu peço mais um pouquinho de paciência para você fazer a aspiração agora. Ó, aqui o Luiz falando, tô lembrando da época que eu comecei e depois de algumas semanas eu já estava conseguindo soprar e aspirar as primeiras notas limpas. Foi uma grande evolução e cada evolução era uma conquista e um prazer. Pô, cara, isso aqui é legal, tá vendo? Que legal! Então tem que treinar mesmo. E aí, mas o legal é o seguinte, é assim, você tomar o controle da tua vida. Porque se você não tomar o controle da tua vida, a vida vai engolir você. Isso é verdade. Então é o que eu falo. Tocar gaita, tocar música na gaita, tem que ser uma coisa que faz parte do seu dia a dia. Então você coloca na tua agenda lá. Eu vou tocar música. Você vai desenvolver uma capacidade de ter mais foco. Você vai ter mais capacidade de organização. Você vai se sentir mais autoconfiante. Cara, parece brincadeira, mas é verdade. É verdade tudo isso. Porque você está conseguindo realizar alguma coisa. Como eu falei, eu não tinha o sonho de ser músico, de gravar disco, de estar aqui fazendo aula para vocês. Meu sonho, antes de eu querer começar a tocar gaita, meu sonho era sair tocando numa praia sozinho, mano, fazendo um som. Esse era o meu sonho, entendeu? E isso eu consegui. Aí depois, a música me pegou e não largou mais. Aí não teve jeito de fugir, entendeu? Então, estamos aqui depois de 30 anos, estamos aqui.
Que legal. Mas esse é que é o legal, entendeu, cara? Então, se você fala, não, eu vou fazer, então você vai conseguir ter o foco, vai conseguir realizar uma coisa, e isso traz, assim, vamos falar uma linguagem de computador, traz um upgrade para a vida da pessoa. A pessoa vai conseguir levar essa conquista e esse conhecimento para outros níveis da vida dela. Então, vamos supor que a Legal. pessoa queira fazer um curso que vai ajudar na profissão dela. Vamos supor, você quer fazer uma especialização que vai te Isso. ajudar na tua escola. Você vai ter, porque você conseguiu alcançar um objetivo, você vai ter a força de alcançar outro. Isso é muito sério, cara, muito sério e realmente funciona. Pode confiar no que eu estou falando, porque tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu testei comigo primeiro e com as outras pessoas. Porque se eu não tivesse testado comigo nem com as outras pessoas, eu também ia achar que é muito bom para ser verdade. Mas eu testei comigo e com as outras pessoas, então isso é uma realidade, tá? E rola mesmo. Legal. Teve eu deixei uma frase aqui do Márcio Atala, que é a regularidade traz resultados. Falo isso para os meus alunos da educação física. Que você Com começa a certeza. praticar, você vai ter resultado. Então tá aí a frase, a regularidade traz resultados. Pra caramba, bicho, isso é muito sério mesmo. Pode botar uma fé que isso dá certo mesmo. Eu Aí vou tem aqui, retomar. ó, outro comentário. E quem acostumou desde criança a tocar ao contrário, tipo da direita para a esquerda, do orifício 1 na direita? Cara, a mesma coisa que o Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era canhoto, tocava ao contrário, não tem problema nenhum. Então vocês sempre lembrem disso, desse alicerce que é embocadura, sopro e aspiração. Então, por essa frase, tem uma coisa que eu quero falar também, que eu já ouvi muito dos meus alunos e de pessoas que às vezes tinham algum receio de fazer aula. Então a pessoa fala: eu aprendi sozinho, sei fazer algumas coisas sozinho, então eu tenho o meu feeling, eu tenho medo de fazer aula e perder o meu feeling. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, o teu feeling vai fazer isso aqui, ó. A tua essência, né? Vai crescer cada vez mais, porque você vai ter mais recurso, porque a criatividade da gente, às vezes, é maior do que a nossa técnica. Então, o estudar vai fazer você, cara, cada vez mais ficar assim, desenvolver. Peraí. Legal. E o Luiz colocou aqui, as aulas são importantes para perder os vícios errados também, né? Que às vezes o cara fica viciado quando ele é autodidata, mas quando ele faz uma aula técnica, ele perde o vício, né? É isso aí. É bom isso aí que ele falou, porque aquele engrama motor que eu falei, ele funciona do lado errado também. É. Então, se você faz uma repetição num movimento errado, cara, para tirar aquilo é horrível. É ruim. Então, uma coisa, foi bom falar isso. Então, uma coisa que vocês não devem fazer, por exemplo, é cuidado com o posicionamento da gaita, né? Então, a gaita, ela pode ficar um pouco deitada para cá, um pouco para cima, não tem problema. O melhor é que ela fique reta. Pode ficar um pouquinho assim, um pouquinho assim. Mas não deixa muito assim, porque senão o lábio de cima vai tampar os orifícios. E também não deixa muito assim, porque É senão o lábio de verdade. baixo tampa os orifícios. E É também não verdade. toca assim. Tem muita gente que Ixi. toca assim. Aí tem alguém perguntando aqui de louvor, se dá para tocar louvor, pra caramba. Tem até uma história interessante. Galera, eu sei que nós já estamos com 1h30, tá? Daqui a pouco eu paro a nossa aula aí, tá bom? Mas só falar mais uma coisa aqui. Eu tinha um aluno que ele veio tocar comigo, ele vinha de Sorocaba, né? Eu sou de Jundiaí, né? Ele vinha de Sorocaba fazer aula comigo e tal. E aí ele começou a tocar, e falou, pô, eu quero encontrar alguém para tocar, né? E tal, aquela coisa, quero botar em prática os ensinamentos aí e tal, né? Aí ele conheceu um cara que tocava na igreja. Aí eu tinha ensinado ele a improvisar, fazer solo, tudo. Aí ele era um cara que gostava de ir em bar, gostava de ir em balada e tal. Não era um cara assim, de frequentar uma igreja, né? E aí ele foi, cara, ele mostrou o vídeo para mim, cara, é emocionante, é muito legal, assim, ele tocou, na hora ele estava no palco lá, o pastor era uma igreja evangélica, o pastor ministrando lá, e aí na hora de entrar a música, ele fez um solo. Aí, depois no final, aí o pastor falou assim: eu quero agradecer a Deus por essa bênção de ter aqui esse cara tocando esse instrumento maravilhoso, tá? Então é legal, porque o cara tocando lá. Porque o que acontece? A gaita é um instrumento de solo, é um instrumento solista. Então você pode tanto fazer a melodia que uma voz, por exemplo, vai fazer num louvor, quanto fazer um solo no meio de um louvor. Então, pessoal, é o seguinte, tá bom por hoje, né? Estamos aqui 1 hora aí, vamos chegando ao final. Valeu, mano, ter participado aí
da nossa live aí. Valeu, Marcelo, obrigado, tá, cara? Você é massa, mano. Valeu É mesmo. isso aí, ó. Eu te Tamo marquei aí, lá no mano. Instagram lá, tá? Tá, legal. Beleza. Então, agradeço vocês aí. Quem está assistindo essa aula gravada, muito legal. Aproveite para pegar os links aí. Se não conseguir pegar o link aqui nas descrições dos vídeos, me mande mensagem pelo Instagram que eu vou mandar para vocês. E ó, aproveitem aí, por favor, para quem não está inscrito no meu canal, dá aquela força lá. Eu comecei a movimentar meu canal faz pouco tempo, então não estou com muitos inscritos, então dê aquela força, indiquem no Instagram também, Facebook, e vamos curtir as playlists. Coloquei músicas minhas também na playlist do Spotify. Curtam o meu som também no Spotify. E tamo junto, galera. Aí o Reginaldo, meu brother, vizinho aqui da minha cidade de Itatiba. Valeu, Reginaldo. Valeu, até amanhã, pessoal. Aí, ó. Top demais esse bate-papo. Até amanhã. Valeu, galera.